de Teatro abriu as portas do Municipal para um bate-papo sobre o seu trabalho. Confira! Rogério Carlos Fábio, coordenador do Teatro, Museu e Biblioteca de Bebedouro, ator e diretor, professor, com 27 anos de carreira artística. Esqueci de alguma coisa? Não, é isso aí. É isso mesmo. Bom, 27 anos é bastante tempo, né? Você pode falar um pouquinho da sua carreira pra gente? Eu comecei no teatro em 1988, aqui em Bebedouro, com uma peça Um Tango Argentino. E dali por diante eu fui me aperfeiçoando, né, fazendo bastante cursos, que eu acho que é importante, né, assistir muitos espetáculos, fiz cursos voltados a teatro e interpretação para vídeo, TV, em Bebedouro, em Ribeirão e também em São Paulo. E há quanto tempo você está à frente do teatro? À frente do teatro eu estou há 1 ano e meio, tá? Quando eu fui convidado pelo prefeito Fernando Galvão para assumir o teatro, era um desafio muito grande, tá? Mas uma grande oportunidade para desenvolver um projeto, né, de teatro. Eu fiz gestão cultural, então nesse momento eu passaria, né, de artista para gestor cultural, e é sempre um desafio, né, você gerir espaços culturais no Brasil. Então eu tinha, né, ali naquele momento, né, desenvolver um projeto para o museu, que a gente tem os museus municipais em Bebedouro, o ferroviário e o histórico, a biblioteca e o teatro municipal. E qual foi o seu maior desafio ao assumir o teatro? Acho que o desafio maior é olhar, né, eu falo principalmente a gestão, o olhar do gestor. Cada gestor ele tem uma forma de trabalho, então o meu olhar foi para uma questão estrutural primeiramente, mas assim, a gente não deixou de desenvolver projetos. Quando eu falo a gente, eu falo o Departamento de Cultura, né? Eu pertenço ao Departamento de Cultura, em que nós temos um diretor de cultura, que atualmente é o maestro Glauco Correia, e eu como coordenador desses espaços culturais. Então, para que funcione, é importante que, né, todos nós, né, do departamento trabalhamos em conjunto. Então, nosso primeiro desafio como, né, Departamento de Cultura e eu como gestor foi trabalhar nessa questão estrutural, que é, né, os melhoramentos para esses espaços em termos de estrutura, tá? Que acho que é o grande desafio, é isso, tá? Que é manter um espaço cultural. E qual a maior dificuldade de trazer espetáculos para Bebedouro? A faixa etária, tá? Então, assim, eu acho que o maior desafio em termos de público é pro adolescente. O adolescente ele tem grande dificuldade de frequentar o teatro. Então, a gente tem, né, quando a gente traz peças adultas, né, para um público mais maduro, ou mesmo peças infantis, eles têm, né, sempre tem um público muito legal. Então, assim, a gente tem um público, claro, mas é um público bem menor para o adolescente. Você tem ideia de quantas peças já trouxe para o teatro desde que você assumiu? Nós temos, assim, a gente tem trabalhado, né, para ter uma grande opção. A gente tem aí uma agenda mensal de 5, 6 peças, 4, 5 peças por mês, tá? Então, assim, a gente trabalha, né, nós temos peças praticamente todos os finais de semana. Então, é importante, né, quando a gente fecha uma agenda, a gente fecha uma agenda mensal tentando, né, atingir todo o público, né, o infantil, o adulto, então é isso. E é claro que a gente tem uma predominância para a comédia, né, o público, né, brasileiro, o público bebedorense, eles prestigiam, eles gostam muito de comédias, stand-ups. E patrocínio para essas peças que vêm de fora e as locais, você arruma com facilidade? Qual é a maior dificuldade e a importância? A gente tem uma parceria, né? Então quando os produtores
porque na verdade quando a gente fecha uma peça, na verdade os produtores que nos procuram, né? Então eles locam o teatro e a gente apoia. Então, de que forma que nós aqui no teatro trabalhamos? A gente tem uma rede de parceiros, né, são os hotéis, os restaurantes e alguns parceiros que às vezes eles patrocinam em dinheiro mesmo. Então é claro que a gente faz esse apoio ao produtor. Nós em Bebedouro nós não temos um produtor local, então a gente apoia esses produtores quando ele vem, né, para que eles consigam então, né, fechar ali patrocínios com os espetáculos. Isso é importante porque eu falo, quando a gente tem um público, né, quando o produtor ele sente que ele vem para Bebedouro, ele tem um público, ele tem apoio, ele tem parceiros e patrocínios, é claro que vai incentivar cada vez mais que ele traga espetáculos para Bebedouro. E com esse aumento de peças aqui no Municipal, você tem percebido que o público tem criado o hábito de vir ao teatro? Eu falo sempre que a gente trabalha imprescindível a formação do público. E assim, lembrando que o nosso teatro é um teatro grande, nós temos 560 lugares, então é um teatro que é muito interessante para os produtores e para o artista, né, quando vem. Tem artistas que eles não fazem espetáculos para teatros pequenos, né, então o nosso é bem interessante, por isso que a gente tem recebido grandes artistas. E então a gente sempre tem garantido meia casa, né, então 200, 260... 300 pessoas, isso é muito bacana, né? Para essa formação do público, né? Para que a gente tenha mesmo uma produção cultural em Bebedouro. É importante então que a gente tenha, né, um público para o artista. Eu sempre falo isso nas entrevistas, né, que é um projeto que as pessoas, né, o bebedourense, ele tem que abraçar, então, e prestigiar o nosso teatro. Então esse ano, por exemplo, em 2016 a gente teve, né, grandes artistas, né, vindo se apresentar aqui em Bebedouro. Então é isso. Eu acho que a gente tem sim um público de teatro em Bebedouro. Tanto visto o nosso festival de teatro, que a gente teve um público legal. Você comentou sobre o festival de teatro, que foi em maio desse ano, certo? Foram 5 dias com espetáculos locais e de fora, gratuitos. Você pode contar pra gente como foi essa experiência? Em 94, nós tivemos uma experiência, e aí não existia teatro municipal, com uma mostra de teatro amador de Bebedouro. Eu também fiz parte dessa, né, galera que organizou essa mostra. Então, a gente teve várias apresentações e veio também grupos de toda a nossa região. Então, quando assumi o teatro, eu tinha esse desejo de que Bebedouro tivesse, então, um festival de teatro. E aí tem um encontro de diretores e atores de teatro que acontece uma vez por ano, em que ele engloba todos os grupos da capital, interior e litoral, e eu faço parte. Então eu fiz alguns convites para algumas pessoas, tá? Então nós conseguimos então fechar uma agenda riquíssima. Então a gente teve grupos São Paulo, grupos, né, de todo o estado de São Paulo se apresentando aqui. E é legal assim, a gente teve dança, né, teatro, música. Então é isso, é claro que eu gostaria que esse festival se tornasse tradicional em Bebedouro e que ele crescesse, né, se desenvolvesse a cada ano. Então, por ano que vem, aqui já está pensando, né, também no segundo festival de teatro. Olha, todo o dinheiro da minha vida, meu senhor, que aliás é bem pouco, viu? Ele é inteiro fruto do meu trabalho. Você desse aqui, caia fora! E não se esqueça de encontrar... E é claro que quando a gente pensa em cultura, a gente pensa nos artistas locais. Então, a gente tem no nosso regimento do Festival de Teatro que necessariamente é importante e é preciso abrir espaço para os grupos da cidade. Tá? E a gente tem um grupo na cidade que é tradicional, que eu também faço parte,
que é o grupo Dramaturmaquia, que apresentou no Festival de Teatro e é o que mantém ali, então, a presença sempre constante nas apresentações em Bebedouro. Qual é a importância de ter grupos teatrais em Bebedouro? É exatamente isso. A gente movimenta, né, toda uma cultura local com o apoio e com os grupos da cidade. Tá? Então, como eu falei, o Dramaturmaquia é um grupo, né, tradicional aqui na cidade, e o que a gente percebe esses anos todos é que o público ele abraça, né, o grupo Dramaturmaquia, que o público ele conhece o grupo da sua própria cidade. Então, toda vez que a gente estreia uma peça, a gente sempre tem casa lotada. Sim. Né? Então a gente acaba notando que a gente apresentou várias vezes e sempre que a gente apresenta a gente tem um grande público prestigiando o grupo da cidade. Então isso é imprescindível, isso é fundamental, porque então o público ele entende de que ele precisa então ter, né, prestigiar os artistas da cidade. E é importante que a gente tenha outros grupos de teatro, né, com uma formação. Eu falo sempre nós temos todo um trabalho no Dramaturmaquia, um trabalho sério, um trabalho, né, de pesquisa importante. Então eu falo que é importante a gente ter grupos de teatro, de dança em Bebedouro, para formar essa nova galera, essa nova geração. Por exemplo, eu falo quem é da música prestigiar quem é do teatro prestigiar da dança e assim por diante. É claro que tem segmentos que você tem uma adesão maior, tem segmentos que você não tem, né? Você tem pouca adesão. Tá? Bebedouro ela é conhecida no estado pelo seu coral municipal, Pedro Pellegrino, né? E é conhecido muito pelo seu canto coral, né? Que se mantém ali todos esses anos. Então a gente tem um setor cultural que está se estruturando, né? E eu acredito de que a gente está no caminho certo para que a gente consiga realmente ter uma cultura, né? Um setor cultural de qualidade. E para finalizar, qual é o seu recado para as pessoas virem ao teatro? É exatamente isso. Assim, eu falo que as pessoas têm que acreditar na cultura. Eu falo que a cultura ela faz parte do desenvolvimento de uma cidade. Então, quando a gente pensa, né, quando eu falei o artista chega, né, acaba uma movimentação e acaba divulgando sempre a nossa cidade, e aí vem outros. Eu acho assim que o público precisa, né, prestigiar cada vez mais os eventos culturais do Departamento de Cultura, do Teatro Municipal, conhecer a sua própria história através do Museu Ferroviário, do Museu Histórico, a Biblioteca Municipal. Então a gente tem equipamentos culturais importantes em Bebedouro, né, estamos fazendo um trabalho bacana de estrutura em tudo isso, e as pessoas falam assim, eu quero, né, meu desejo é fazer teatro, ou é isso. E aí a primeira dica é que ele frequente teatro. Então não adianta você querer, né, ser ator, atriz e nunca ter ido no teatro. Já acontece muito isso, mas o que você viu? Nada, então fica difícil. Então para que você, né, que tem vontade de seguir a carreira artística, o primeiro passo é prestigiar, né, o teatro, prestigiar as apresentações culturais. Isso é fundamental.